E aí, nação, beleza? Começando mais um Timão TV. Antes de mais nada, salve, salve pra toda a rapaziada. Nação, se possível, aquele like maroto que só vocês sabem, beleza? E se você não é inscrito, se inscreve aí rapidinho, beleza? E já ativa o sininho. Bom, hoje vamos falar aí sobre quem? Sobre André, sim. Parece que os dias tá contado, hein? E vai vir um cara que vai representar aí, pelo que tudo indica. Também temos Carille, sim. Carille mandou aquele recado aí pro Thiago Nunes. Bora lá que tá daquele jeito. Diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, falou sobre a atuação do clube no mercado durante a pausa no futebol brasileiro. Duílio admitiu que tinha interesse em contar com mais um atacante de lado no atual elenco, mesmo depois da contratação do colombiano Ione Gonçalves, mas não pretende comprometer mais receitas do Corinthians enquanto não souber qual é a real situação no futebol em 2020. E ele disse: "Para a gente nunca para, sempre queremos melhorar, acrescentar qualidade e fazer com que o time fique mais forte, mas nesse momento não dá para pensar em fazer contratações, pensar em novos jogadores. Não sabemos como será a sequência do futebol brasileiro. Quando voltam os jogos, quando volta a renda, patrocinadores e a força total. Não é hora disso", disse Duílio em entrevista ao jornalista Jorge Nicola. Dos nomes preferidos da diretoria, dois chamam mais a atenção de Duílio, mas ambos estão fora da realidade financeira do clube. O primeiro é o Roger Guedes, do Shandong Luneng da China, e Keno, atualmente emprestado ao Pirâmides. Os dois têm salários altos. O diretor admitiu que Keno e Roger Guedes cairiam como uma luva no time comandado pelo Thiago Nunes. Nenhum, porém, deve ser contratado pelo clube do Parque São Jorge. E ele disse: "O Corinthians está sempre buscando melhor opção, mas não temos nome em negociação no momento. Procuramos muito no mercado, negociamos com alguns, como foi o de Michael, ex-jogador do Goiás, atualmente no Flamengo, valores altos. Perguntaram do Keno, do Roger Guedes, são excelentes, gosto muito, ajudariam muito. Mas um está na China e outro na Arábia, são valores fora da nossa realidade", encerrou. O técnico Fábio Carille voltou a citar a filosofia do Corinthians para explicar a dificuldade de Thiago Nunes sobre o comando do time do povo. Na visão do ex-comandante alvinegro, não adianta implementar um estilo de jogo ofensivo se o elenco contratado anteriormente tem estilo oposto. E ele disse: "Eu participei do Corinthians de um modelo de jogo implantado pelo Mano em 2008. Eu cheguei em janeiro de 2009, fiquei mais de 10 anos. Dentro das condições do Corinthians, eram contratados jogadores para aquele modelo de jogo. Participei diretamente ou indiretamente de 12 títulos. 3 brasileiros, uma Libertadores, um Mundial, 3 ou 4 paulistas", iniciou Carille. E depois ele reforçou: "Muitas vezes, esses clubes, na hora de contratar o técnico, precisa saber contratar. Não adianta você ter contratado na temporada passada com uma ideia para um modelo e no outro ano você faz um técnico completamente diferente daquilo que querer mudar. Tem que ter muito cuidado, porque você pode perder a mão e parece que está tudo errado", completou o ex-treinador alvinegro. Thiago Nunes, vale lembrar, acumula apenas 4 vitórias no Corinthians, 5 empates e 5 derrotas. O novo técnico foi eliminado na pré-Libertadores e convive na lanterna do grupo D do Paulistão. No início da temporada, a estratégia do Corinthians foi fazer contratações pontuais para sanar problemas do time titular. Uma das principais lacunas ao lado esquerdo, optou-se pelo retorno de Sid Clay, de excelente passagem recente pelo clube. Apesar do ânimo inicial da torcida, ele não repetiu o bom desempenho. Muito disso se deve à parte física. Sem jogar por 6 meses no Dínamo da Ucrânia, o lateral chegou acima do peso e sem ritmo de jogo, comprometendo a equipe nas vezes em que atuou. Mesmo reconhecendo que sabia o estágio de preparação do jogador, o diretor Duílio Monteiro Alves admite que o Timão esperava um crescimento mais rápido do atleta. E ele diz: "Conversamos com ele para saber como ele estava fisicamente antes e o ritmo de jogo se adquire jogando. A gente entende que demorou mais do que deveria para ele entrar no ritmo, mas aguardamos na volta para ver como ele vai se sair. Acreditamos muito no futebol dele", afirmou o dirigente em entrevista ao jornalista Jorge Nicola,
antes de reafirmar os motivos que trouxeram o camisa 16 de volta. E ele reforçou: Sid Clay fez um grande campeonato pelo Corinthians, foi campeão com a gente contra o Palmeiras, foi embora, foi vendido. Era um jogador que a gente buscava, a torcida toda queria ele de volta. Tem a cara do Corinthians. O nosso treinador nos pediu e era a posição que precisávamos, então por isso nós trouxemos ele, completou. Mesmo fora de forma física ideal, vale lembrar, Sid Clay ganhou o voto de confiança de Thiago Nunes, que deu status de titular absoluto. Como prova disso, o escalou nas 2 partidas contra o Guarani do Paraguai, na queda alvinegra ainda na pré-Libertadores. Contando 2 amistosos pela Florida Cup, são 6 partidas do lateral na temporada, a última delas justamente contra os paraguaios, depois da queda. Sid Clay foi para o banco de Lucas Piton e nos 2 últimos jogos ficou atrás também de Carlos Augusto, que ganhou a titularidade. Bom, nação, deixe nos comentários aí. Será que realmente Sid Clay foi um péssimo investimento, né? E eu acredito que sim, até porque se ele não entrou em físico até agora, não vai entrar depois, né, nação? Correto, acredito eu, era devolver ele no Dynamo porque seria 1000 vezes melhor. Mas deixe seu comentário aí que é muito importante. Ex-presidente do Corinthians, Mário Gobi, disse nesta segunda-feira ter aceitado concorrer à presidência novamente no fim deste ano. O delegado que ocupou o cargo máximo do clube de 2012 a 2015 surge para ser o novo nome da oposição e, segundo ele, fazer uma gestão técnica e não política. O anúncio de Gobi foi feito durante a live no Facebook do Movimento Corinthians Grande, ao lado do advogado Felipe Isabella e do ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Embora não tenha oficializado a campanha, deu indícios do que pretende lançar. E ele disse: o Corinthians não comporta mais gestões políticas, precisa de gestão técnica. Tenho experiência de gestão passada, tive problemas com diretores, perdi tempo apaziguando diretores. Se dou o cargo para 3 líderes de 3 grupos diferentes, no dia seguinte da posse vai ficar insuportável controlar os 3. O Corinthians não aguenta mais isso, está numa hemorragia política. Aceito voltar, não pertenço a grupo político nenhum. Venho para apaziguar, quero fazer uma gestão financeira, dar credibilidade para o clube sem política, disse Gobi, que alimentou que vai escolher os profissionais com quem quer trabalhar. E ele reforçou: o Corinthians precisa voltar a ser protagonista, e não para os próximos 3 anos, mas para sempre. Daqui a 3 anos, deixe o clube para que os outros toquem, e não tirem mais da linha do trem, só isso. Escolha de diretores será minha, pessoal, do perfil que eu entendo que seja imprescindível. Visto como alguém capaz de unir os diferentes grupos da oposição do Corinthians, Gobi confirmou o que já estava acontecendo nos bastidores há algum tempo. Inúmeros pedidos para que assumisse a liderança do movimento contrário ao da situação. E ele reforçou: faz alguns meses que me pedem para voltar. Eu consultei 2 pessoas que achava que poderiam ser presidente, ambos não podem. Então me pediram para eu ser. Além do pedido de sócios e conselheiros, eu falei: vamos ouvir pessoas e montar uma equipe técnica que nos dê segurança da viabilidade de uma gestão profissional nas áreas técnicas, contratar profissionais, ouvi-los antes, fazer uma seleção que nos digam a saída para a solução do Corinthians. Estamos fazendo isso desde janeiro, completou Gobi. Membros dos demais grupos oposicionistas também acenaram que eu deveria sair. Nos reunimos com todos eles. Qual é o meu raciocínio? Eu fui um presidente vitorioso, ganhei títulos que o Corinthians não tinha, sou um homem realizado no clube. O grupo Renovação e Transparência da situação ainda não definiu quem será o seu representante. O diretor de futebol do William Monteiro Alves é o favorito, porém, os maus resultados do Timão na Libertadores e no Paulistão e a divisão política do clube comprometem as chances de vitória do atual diretor de futebol. Gobi disse não fazer parte do grupo desde 2013 e Gobi finalizou: não é eu que fui do grupo Renovação, eu não sou pouca coisa, eu idealizei e fundei o grupo Renovação. Eu também fiz os princípios desse grupo e também fui líder. Existem várias formas de se afastar politicamente de um grupo, mas tem que saber sair de um grupo que você fundou e criou. Não pertenço a esse grupo desde 2013. Só não dou reportagem e fico alastrando o nome do clube. As alamedas do Parque São Jorge estão cansadas de saber que não pertenço ao grupo da Renovação. Nas últimas 2 eleições,
Nem votar eu fui, não pertenço ao grupo político nenhum. Lá no Corinthians, se vocês soltaram uma cordinha, se vocês soubessem o que vem de gente, estou quieto e fazendo um trabalho em prol do clube. Sou um homem livre, encerrou. E aí, nação, beleza? Terminando mais um Timão TV. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, aquele forte abraço e falou!